Queridas irmãs, amados irmãos no sacerdócio, Padre Fabrício, Padre Antônio, ouvintes da Rádio Agnus Dei, uma saudação carinhosa a vocês que nos acompanham pelas redes sociais deste santuário, através da televisão. Estamos vivendo o tempo pascal. A Igreja exulta no mundo inteiro e celebra a glória do seu Senhor, ressuscitado dentre os mortos, nossa Páscoa, nossa vida. E como é bom, mas como faz bem ao nosso corpo, à nossa alma, quando a gente se encontra para celebrar a presença dEle na Eucaristia. Como é bela a nossa Assembleia, como é lindíssima a liturgia de nossa igreja, tão rica nas expressões, nos sinais, nos cânticos, na liturgia da palavra e na liturgia eucarística, presença real dele em meio a nós. Ouvir a palavra é experiência eclesial. A palavra gera no coração do discípulo o amor à igreja, ao seu divino mestre, e nos leva para o caminho da missionariedade, do serviço aos outros, da disponibilidade de escutar, de servir. Na primeira leitura de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, encontramos Paulo e Barnabé partindo para Perge. O caminho dos apóstolos. O que levava aqueles homens a saírem pelo mundo afora, navegando pelo mar Egeu, pelo mar Mediterrâneo, querendo chegar a todas as nações na época conhecidas. O Espírito de Deus os movia. O Espírito de Deus nos move nessa mesma direção. Como foi bonito e emocionante ouvir hoje, muito cedo, o sermão do Santo Padre, o Papa Leão, dizendo: eu trago no meu coração um desejo de uma igreja toda missionária. Uma igreja que fale ao mundo de Jesus. E por Ele esteja perto dos que sofrem. Como é bom fazer parte dessa igreja, que no mundo inteiro guarda a integridade do depósito da fé recebida pelos apóstolos. Vive a mesma esperança, celebra o mesmo mistério, a fé que nos une no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Paulo e Barnabé entram na sinagoga, o templo dos judeus. E ali sentaram-se. O culto judaico, o Antigo Testamento. Mas agora dois homens escutam e depois levantam a mão e pedem a palavra. E começam a anunciar uma novidade, até então desconhecida
nós vos anunciamos Jesus Cristo, crucificado, morto, ressuscitado. Imaginem como essa linguagem incomodava o mundo judaico. Os judeus ficaram cheios de inveja e ódio, com blasfêmia, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam, olha a pregação, é preciso anunciar a palavra de Deus, primeiro a vós, mas como a rejeitais, é preciso levar essa palavra para o mundo inteiro. Assim nasce a igreja missionária, serva de Jesus, comunidade de fé, de culto e de serviço. A fé que nós recebemos dos apóstolos, a mesma, imutável. E já diziam os bispos reunidos na conferência de Puebla em 1969, na presença do Papa, hoje São Paulo VI, não desça sobre nós outra luz que não seja a luz de Jesus Cristo. O anúncio da integridade da mesma doutrina. Interessante. Como o mundo continua odiando, vocês viram? Os judeus se encheram de ódio contra Paulo e Barnabé. Uma grande emissora de televisão desse país, ontem, criticou o Papa porque ele disse: família é união de homem e de mulher, conforme a vontade de Deus. Queriam que o Papa dissesse o quê? O que eles pensam? Vocês estão entendendo, sim ou não? A fidelidade ao projeto de Deus, a doutrina, deve arder no peito de cada um de nós. Respeito, como disse o Papa hoje, aos que pensam diferente. Mas cumpre-nos anunciar a verdade do Evangelho. O respeito aos outros. A diversidade, usou ele a palavra. Mas cabe a nós anunciar a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, no Salmo 99, a gente rezou cantando. Sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo, o seu rebanho. Exatamente, nada é coincidência dentro da igreja. Tudo é providência. No início do pontificado do Papa Leão, o salmo que a igreja está rezando no mundo inteiro, do 4º domingo de Páscoa, é: sabei que o Senhor, só Ele é Deus. Nós somos o seu povo, o seu rebanho. Faça assim. Diga amém. Diga: nós somos o seu povo, o seu rebanho. Ó Trindade Santíssima. Na segunda leitura do livro do Apocalipse, veja que bela correlação com o que estamos vivendo hoje. O início do exercício pontifício do ministério petrino, do Papa que o Senhor deu à sua igreja, o sucessor de Pedro, o Papa Leão. Olha o que a gente ouviu. João estava na ilha de Patmos,
De hoje a 8 eu estarei nesse mesmo lugar. Estarei exatamente na ilha de Patmos. Estarei rezando por esse santuário, pelos peregrinos que aqui estiverem. Lá na ilha de Patmos, João teve visões. O Senhor manda sobre ele um raio de sua luz. E João escreve o Apocalipse. Ele diz: eu vi uma multidão imensa, de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que ninguém podia contar. O que é que João estava vendo? A nova Jerusalém, a Jerusalém celeste, radiosa, resplandecente de glória, a igreja de Jesus. Você pode dizer, levante a mão e diga: eu faço parte desta multidão que tem a mesma fé, que vive a mesma doutrina e que espera a esperada esperança do que há de vir, um novo céu e uma nova terra. Amém. É bonito demais, né? É o que a gente vive. Esperamos o céu. Por isso devemos viver bem aqui, unidos como irmãos. E eu vi, diz João, diante do trono do Cordeiro, olha que visão linda, essa multidão imensa, trajavam vestes brancas, o batismo que gera a igreja, tradiam palmas na mão. E então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Você já foi lavado no sangue do Cordeiro no dia do seu batismo. Você é pertença de Deus. Tome consciência disso. Eis a nossa riqueza, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza de que para além do horizonte existe uma luz que nunca se apagará. Então eu perguntei: quem são esses, Senhor? Por que tem esta veste branca? E o ancião respondeu: eles têm as vestes brancas porque foram lavados, purificados no sangue do Cordeiro. Diga: sou eu, Senhor. Você é pertença de Deus. E por que tem essa palma na mão? Essa é a palma da vitória, porque acreditaram em Jesus Cristo. Pois todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Diga amém. Amém. É lindo demais, não é? Porque o Cordeiro está no meio, sentado no trono. Será o seu pastor. Jesus não está sentado à direita do Pai. É um homem Deus que está lá. E nele está a nossa humanidade. Então, do meio do trono, se ouviu uma voz: eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que eu faço novas todas as coisas. E eu mesmo enxugarei as lágrimas. Eu os conduzirei às fontes de água viva. Porque vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Amém. Amém. Quando a gente ouve a palavra e deixa ela penetrar, e a razão iluminada pela fé, nos dá consciência das verdades, a alma exulta dentro de nós, a gente sente uma alegria, a gente percebe a nossa fraqueza, ao mesmo tempo percebemos a nossa força. É belo ser cristão. Guardar a fé recebida dos apóstolos. No Evangelho, segundo João, no capítulo 10, Jesus diz: as minhas ovelhas
escutam a minha voz. Eu as conheço. Eu as conheço. Eu as conheço. Eu dou a vida por elas. Nós encontramos no Evangelho, depois que, naquela ceia, na qual Jesus funda a igreja, com base nos apóstolos, e lhes dá a missão, depois que Judas foge do ambiente, Jesus diz: agora o Filho do Pai é glorificado. Deus foi glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. E o glorificará logo. E usa uma palavra tão amável: filhinhos. Jesus fala assim: filhinhos. Por pouco tempo ainda estarei com vocês. Mas logo depois vocês me verão novamente. E que fala Jesus? Da sua volta para o Pai e da efusão do Espírito, do derramamento do Espírito Santo, que nós celebraremos jubilosamente de hoje a 15, em toda a igreja, na festa de Pentecostes. Por isso, eu vos dou um mandamento novo. Eu vos dou o meu mandamento. Guarda essa palavra. Eu vos dou o meu mandamento. Lembre-se que os judeus viviam segundo a sua lei, a Torá. Olho por olho, dente por dente. Dou-vos o meu mandamento. Um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Guarde essa palavra. Amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos amei. Nisto, observe, nisto, conhecerão todos que sois meus discípulos. Só seremos conhecidos como discípulos de Jesus, escutem, quando formos capazes de nos amarmos uns aos outros. Não há outro jeito da gente se identificar como cristão que não seja pela via do amor. Não há um outro jeito da gente se identificar como católico, senão amando-nos uns aos outros. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos. Conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes tudo quanto eu vos mandei. E o que eu vos ordeno, olha o que ele diz, usa o verbo ordenar. O que eu vos ordeno é que vos ameis uns aos outros. Nisto consiste a lei e os profetas. Queridos irmãos, cabe-nos fazer uma breve reflexão pessoal. Estamos vivendo esse mandamento? Como é triste reconhecer que entre nós persistem divisões, brigas, contendas, intrigas. Como podemos entender que um cristão possa ter intrigado? Ah, mas ele me ofendeu. Amai os vossos inimigos, diz ele. Perdoai-vos mutuamente. Mas eu não posso. Não pode porque você não quer. Porque você fica apegado ao seu amor próprio, à resistência material. Aí você realmente não conseguirá perdoar. Quanto maior for a ofensa que te for feita, maior, muito maior, deve ser tua capacidade de perdoar. E se não podes, eu te ensino como conseguirás. Dobra os joelhos, pede a Deus, clama, e Ele te capacitará para o exercício do perdão contínuo. Eu já vi pessoas dizerem:
Eu não conseguia perdoar, mas eu comecei a rezar, a pedir a Deus a graça do perdão. De repente, o que eu já achava que era impossível aconteceu. Eu fui ao encontro daquela pessoa que me odiava, e eu dei um abraço. E eu me senti leve, Padre. Sim, a matéria se torna pesada pelo pecado, mas quando a gente procura Deus, a gente se eleva na suavidade do Espírito, na força do Espírito. O caminho, minha gente, se faz andando. Quem não anda não chega. Se esforce, peça, clame, não se enclausure e não se feche em si mesmo. Olhe para a cruz e você compreenderá que o amor não tem limites. E quem ama, perdoará sempre, sempre, sempre. Queridos irmãos e irmãs, perdoar não significa legitimar o erro do outro. Está ouvindo? Não significa acobertar a maldade do outro, não. Isso seria conivência com o erro. Perdoar significa apenas amar, ser livre e avançar para águas mais profundas. Libertar-se das amarras do egoísmo e dizer: basta-me o teu amor e nada me faltará. Ó meu Deus, meu Senhor, tu és o tudo do meu nada. Esforcemo-nos para viver essa experiência. Esforcemo-nos para sermos verdadeiramente cristãos de verdade e não só de nome. E o caminho será: sereis meus discípulos se fizerdes tudo quanto eu vos mandei. Sereis meus discípulos se fizerdes tudo quanto eu vos mandei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.